E a China negou novamente hoje a afirmação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que seu governo está conversando com Pequim para fechar um acordo sobre as tarifas. Em declaração publicada pela Embaixada da China nos Estados Unidos e postada no X, o Ministério das Relações Exteriores chinês disse que, aspas, a China e os Estados Unidos não estão realizando nenhuma consulta ou negociação sobre tarifas. Os Estados Unidos devem parar de criar confusão. Fecha aspas. Mais cedo, em entrevista à revista Time, Trump disse ter falado por telefone com Xi Jinping sobre a guerra tarifária envolvendo Estados Unidos e China. O presidente dos Estados Unidos também afirmou que consideraria uma vitória se as tarifas ficarem em 50% e que espera que acordos comerciais sejam firmados nas próximas 3 ou 4 semanas entre os dois países. Segundo Trump, os Estados Unidos já fecharam 200 acordos comerciais, embora nenhum pacto desse tipo tenha sido anunciado até o momento. Para comentar este e outros assuntos internacionais, eu gostaria de convidar Leonardo Paz Neves, pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da FGV. Leonardo, seja bem-vindo. Obrigado aqui pela presença no All News, segunda edição. Boa noite, Sakamoto, e a todos que estão aqui com a gente. Como é que você avalia? Porque nos últimos dias a gente tem visto, né, essa troca, o Trump dizendo, não, estou conversando com a China. A China responde, não estamos conversando. Aí o Trump refuta e fala, não, eu estou conversando, estamos conversando, está avançando. Aí a China fala novamente, não estamos conversando. Em quem acreditar? Sem dúvida na China, até porque, na realidade, não é só a China que está dizendo que não é uma conversa. O próprio secretário do Tesouro norte-americano, o Scott Bessent, ele já disse que também que não tem nenhuma conversa acontecendo nesse momento. A sensação que passa é que o Trump ele tem visto, no passar dos dias, que a situação dele é bastante precária, ele tem uma dificuldade muito grande de conseguir manter essa política que ele tentou implementar. Ele já viu como a Bolsa caiu de certa maneira e já reagiu de forma dizendo que não liga muito para a Bolsa. Ele acabou de receber recentemente, na semana passada, um conjunto de gigantes do mercado do varejo, como o Home Depot e o Walmart, outras marcas, e já disseram para ele, olha, a gente tem mais aqui 2 semanas, 3 semanas, 4 talvez, de estoque. Daqui a pouco começa a faltar produto nas prateleiras, porque não vai vir da China. Então, o Trump, numa situação que ele está ficando cada vez mais encurralado, me parece que ele está tentando encontrar uma saída honrosa, de certa maneira, em dizer que, olha, estou falando com os chineses, e aí, no final, se ninguém pergunta quem foi primeiro, a coisa pode começar a andar. O que ele não quer aparecer naturalmente, ele já mesmo disse isso, não quer parecer fraco. Tanto que agora na Times, quando ele fala que o Xi Jinping ligou para ele já emenda na sequência dizendo: mas isso não quer dizer que seja um sinal de fraqueza do Xi Jinping, ou seja, tentando aliviar o lado do Xi Jinping caso Xi Jinping não falasse nada. Então, na realidade, os chineses estão se preparando para essa situação. Hoje mesmo, sexta-feira, teve o comunicado do governo de uma grande reunião em que o governo chinês começa a indicar um conjunto de medidas bastante pesadas para poder sustentar a médio prazo essa corrida tarifária que está sendo implementada nesse momento. E o governo Trump, ele recuou de um cancelamento em massa de vistos de alunos estrangeiros, né? O governo do presidente dos Estados Unidos recuou nessa sexta-feira da decisão dele próprio de cancelar mais de 1.500 vistos de estudantes internacionais, anunciando a mudança durante uma audiência judicial em Washington. Joseph Carilli, advogado do Departamento de Justiça, disse que as autoridades de imigração haviam começado a trabalhar em um novo sistema para revisar e encerrar vistos para estudantes internacionais e que até o processo estivesse concluído, as agências não fariam mudanças adicionais ou revogações. O anúncio veio após uma onda de processos individuais movidos por estudantes que afirmaram ter sido informados do cancelamento de seus vistos com pouca ou nenhuma explicação. Em alguns casos, os registros apontavam pequenas infrações, como multas de trânsito. Em outros, não havia motivo claro para essa revogação. Não estava claro quantos portadores de visto estudantil haviam deixado o país. Os estudantes geralmente têm pelo menos algumas semanas antes de terem que partir. Mas o governo Trump havia provocado pânico entre os estudantes que se encontravam sob ameaça de detenção e deportação com explicação mínima. Um pequeno número de universitários, incluindo um aluno de pós-graduação da Universidade de Cornell, deixou voluntariamente o país após abandonar a batalha legal. Lembrando que, em março, o governo Trump
tomou medidas para cancelar vistos, iniciar processo de deportação contra estudantes que haviam participado de manifestações contra Israel durante a onda de protestos nos campi universitários no ano passado sobre a guerra na faixa de Gaza. E os juízes federais interromperam algumas dessas revogações e frearam os esforços para remover os estudantes do país. Leonardo, como é que você avalia, né? O que aconteceu? Uma volta atrás do governo Trump, ele sentiu o impacto, as críticas na sociedade. Como é que você avalia essa decisão? Sakamoto, essa é mais uma outra frente onde o governo Trump precisou retornar, mais uma vez, como você disse, em relação a essa dramática política que ele tem feito. Eu não diria só que ele recua em função de opinião pública, apesar de que o Washington Post hoje publicou uma pesquisa mostrando que pela primeira vez a gente começa a ver que a população americana, segundo a pesquisa, pela primeira vez mais da metade, 53%, começa a reprovar as políticas de imigração do governo Trump. Essa situação de expulsar estudantes é uma coisa muito mais complexa, está envolvida, inclusive, com uma sequência de políticas que o governo Trump tem feito em relação às universidades, tentando eliminar cursos e projetos que lidam com o Oriente Médio, acabar, como você mesmo colocou anteriormente, com todo tipo de protesto contra Israel em relação a Gaza. Então, você tem tido várias universidades, como Columbia e outras menos ricas, que têm aceitado, inclusive dando os registros dos alunos para o governo, e Harvard vai ser aparentemente a primeira que vai começar a frear e dizer não, mesmo que você corte parte dos fundos federais, a gente vai manter a integridade da nossa política. Então, você já tem polêmicas em relação às universidades, já tem prisões recentes de estudantes que fizeram protesto, alguns deles, inclusive, já com green cards, e agora essa ideia de deportação em massa, como a gente viu, eu acho que isso começou a esbarrar no judiciário, você tem algumas centenas, aparentemente, de processos sendo colocados, e me parece que o governo viu que a coisa só ia piorar a partir daí e tenta dar um passo atrás para ver se consegue agora um pouco conter os danos. E aproveitando o gancho disso, né, uma juíza dos Estados Unidos foi presa pelo FBI sob suspeita de ter facilitado a fuga de um migrante indocumentado. A detenção da magistrada foi anunciada hoje pelo diretor do FBI, Kash Patel, indicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o cargo. Ela foi liberada horas depois. A magistrada teria ajudado um migrante mexicano a escapar da prisão. O homem, identificado como Eduardo Flores Ruiz, havia sido preso pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos. Segundo o FBI, ele foi encaminhado para um tribunal para participar de uma audiência. Ao chegar no local, a juíza teria desviado agentes federais do indivíduo, diz a denúncia. O advogado da juíza criticou a prisão. Leonardo, com isso o Trump ele também dá uma escalada, né? Ele volta atrás de algumas coisas, mas ele está naquela disputa com a justiça tem, os juízes federais têm aqui e ali dado decisões contrárias a ele, é claro que tudo vai acabar desaguando na Suprema Corte, mas o ponto é que ele vem ameaçando os juízes, agora ele prende uma delas, por mais que depois ela tenha sido liberada, mas ele prende uma delas, né? Por, na verdade, ter se colocado entre ele e uma das suas políticas, né? Isso não pode dar um problema, porque, na verdade, não é apenas uma prisão de uma juíza, né? É o Trump se colocando de uma forma, digamos, agressiva contra um dos poderes da República. Sem dúvida, o Trump já tem um problema muito grave, e não é desse governo, já do governo passado, em relação ao judiciário. Especialmente no governo passado, muitas das políticas que o Trump tentou implementar foram bloqueadas na justiça, e como de certa maneira a gente acabou de falar em relação aos alunos, algumas também estão sendo bloqueadas na justiça. O caso é que você tem a polícia migratória americana, ela escolheu um pouco o lugar preferencial, que são as cortes, para poder pegar esses imigrantes ilegais. Basicamente, como as pessoas têm que ir lá aparecer em hora marcada, num dia marcado, e já passaram pelo detector de metais, já não estão armados, o policial da migração já fica lá esperando por ele para pegar ele nesse processo. E isso tem criado uma série de críticas em relação a vários juízes. É por isso, é dentro desse contexto que a juíza Dogan ela acaba ajudando esse rapaz. Mas, sem dúvida, como você colocou, isso é mais um passo no estresse da relação Trump e judiciário. Não é a primeira vez que isso acontece, também já aconteceu lá em 2018, no mesmo governo Trump, uma situação parecida, mas eu acho que isso tende a escalar e tende a fazer com que o judiciário cerre mais fileiras em relação à relação com Trump.
E o ex-deputado republicano dos Estados Unidos, George Santos, de 36 anos, foi condenado a 7 anos e 2 meses de prisão hoje. A decisão foi proferida em Nova York e a sentença é de 87 anos de prisão. O republicano de Nova York, que serviu no Congresso por pouco mais de um ano, antes de ser expulso pelos próprios colegas da Câmara em 2023, se declarou culpado em agosto do ano passado por fraude eletrônica federal e falsidade ideológica. Ele admitiu ter enganado doadores e roubado a identidade de uma dezena de pessoas, incluindo membros de sua própria família, para financiar sua campanha vitoriosa. Lembrando que o Jorge Santos tem família brasileira, né? Ô Leonardo, como é que ele foi uma... Ele enganou muita gente, né? Ele foi extremamente, digamos, barulhento na Câmara, na Casa dos Representantes, ou seja, na Câmara dos Deputados lá em Washington, né? Acabou cassado e agora caiu em desgraça. Sakamoto, isso estava mais ou menos como os economistas dizem, precificado, né? O Santos ele é um pouco um outsider que surge como um super trumpista, ele aparece de forma quase que meteórica no primeiro momento, se torna muito vocal, como você mesmo disse, só que muito rapidamente conseguiram identificar através, se eu não me engano, numa investigação do New York Times ou um outro grande periódico, identifica uma série de falsidade ideológica, depois uma série de fraudes fiscais, e vão pegando aos pouquinhos, né? Ele usando o fundo de campanha para pagar despesa pessoal, ele, enfim, dizendo que está coletando dinheiro por um motivo e acaba pegando para outro, passando cartão de crédito de doadores para outras funções, enfim. Está precificado. Ele não tinha muitos aliados dentro do governo, não tinha muitos aliados dentro do Partido Republicano, ele é um pouco um outsider nesse contexto, muito estridente, então, de certa maneira, foi um dos que foram caçados rapidamente, porque, de fato, não tinha muito apoio do establishment político, nem do republicano. Ele acaba sendo preso agora porque ele foi, depois de cassado, foi responder o processo e ele se declarou culpado numa tentativa de negociar. Então, na realidade, de novo, já estava precificado que ele cumpriria alguma pena de prisão.